existem alguns suplementos, né, para esses esportes de endurance, né, que particularmente perto da competição, eles valem a pena da gente usar, por exemplo, o bicarbonato. Muito bom. Esse é um suplemento interessante da gente usar próximo às provas. Claro que assim, se o atleta nunca usou, é sempre bom fazer algumas doses de teste Eu antes, nunca usei. porque Nunca usou? o bicarbonato, ele às vezes pode dar um desconforto, né, gástrico. É bicarbonato de sódio? Isso. Uhum. Então, é porque ele tampona, né? Então, ele Faz diminui a tamponamento, é sensação de verdade. fadiga e tal. O atleta, ele vai render mais ali do meio para o final da prova. Não vai deixar cair o rendimento. Beta-alanina também? Beta-alanina também, né? Para endurance, ela funciona bem. Mas é engraçado, né? Porque a beta-alanina também é um suplemento super usado pela galera da musculação. E para essa galera não tem efeito nenhum, né? Não tem acho que Cai no benefício. doping alguma delas? Não, Não? Não, nenhuma delas não é cai no doping. anabolizante. É. Entendi. Quero E- falar de doping também. Então a beta-alanina é engraçado porque ela tá em muitos pré-treinos e a galera dos boxes e das academias usam muito beta-alanina, mas para treino de força ela não tem benefício. Mas o pessoal acho que gosta, né, daquele formigamento, daquela onda que a beta-alanina dá. Dá um dia. E apesar de dar essa onda, né, essa sensação ali mesmo na hora que você toma, a beta-alanina também é um suplemento de reserva. Não é para você tomar a beta-alanina ali antes, mesmo o pessoal do Endurance, por exemplo, só antes ali de um treino mais pesado ou de uma prova. Você já tem que Faz um uso crônico também. construir. E aí, é claro, nessas situações de competição, né, de prova, você pode usar uma dose maior, tal. E aí é bem interessante também. Tem alguma... A creatina é engraçado, né? Porque ela é um suplemento, acho que até hoje, que tem muita resistência, né, das pessoas. Tem gente que não toma por medo também, né? Principalmente mulher, né? Ah, a creatina Vou vai me inchar. inchar. Porque realmente, quando a creatina surgiu lá na década de 90, ela não era tão pura como hoje e realmente podia causar retenção. Hoje já tem um método mais moderno, né, para creatina. Algumas marcas até têm um selo, né, que chama selo Creapure e tal. E apesar de ser um suplemento renegado, talvez seja o suplemento com mais evidência Científica. científica que respalda o seu uso. E o que é interessante também sobre a creatina é que as evidências não são só para esse âmbito esportivo, para o âmbito da performance. Creatina, tem estudo mostrando que melhora a parte cognitiva, que diminui o risco de Parkinson. Enfim, é um baita suplemento. Agora, é claro que você tem que individualizar a dose. Uma mulher de 50 quilos, não faz sentido que ela use, que ela suplemente a mesma dose de um cara musculoso de 90. Sim. Então, o nosso trabalho gira muito em torno disso, de entender, então, quem é o paciente que está na sua frente, né, qual o perfil dele, quais são os objetivos dele, para você indicar ou não um determinado suplemento e personalizar essa dose. Tem uma ideia, todo mundo faz 5 gramas, né? Sempre, acho que todo mundo chega, Acho já, que é 5 chega já gramas. tomando os 5 gramas de creatina. Mas tem um esquema que eu gosto muito, que é a dose de ataque. Você faz uma semana, 20 gramas, dividido em 4 tomadas, de 6 em 6 horas. Tem um resultado muito bom. Depois você mantém crônico os 5 gramas, eu acho que costuma fazer bastante sentido, assim, para algumas pessoas. Sim, pode funcionar bem, porque, assim, primeiro é importante a gente explicar para as pessoas que a creatina, ela não tem nenhum efeito agudo, né? Então, assim, Uso crônico, de uso não crônico. Você não vai tomar, não adianta, vai acontecer nada. não adianta você tomar a creatina antes do treino e achar, nossa, agora eu vou ter mais força para malhar, ou tomar na volta do treino e achar que isso vai melhorar a sua recuperação. Alguns defendem até o uso depois do treino, mas com o intuito apenas de aumentar a sua absorção, não que aquilo vai trazer um efeito imediato, né? Então, o importante é você fazer o uso regular da creatina, então, para você criar estoques de creatina maiores, né, no seu corpo, e aí com isso, com o tempo,
você vai ter um aumento de força, um aumento na resistência física, etc. Quando você faz essa dose de carregamento, né, com essas doses mais altas de creatina no início, você alcança esses estoques maiores num pouco mais intervalo de rápido. tempo menor. Então, o paciente ele vai observar esses benefícios mais rapidamente. Agora, você tem que ver justamente se é uma pessoa que tem perfil para usar, porque justamente, apesar das formas mais modernas terem um risco menor de causar retenção, ainda pode causar. Então, se você pegar aquele exemplo que eu dei agora há pouco, de uma menina magrinha tal, ela pode acabar não gostando do efeito de uma dose um pouco maior de creatina, ainda que seja ali por poucos dias. E a função renal? Não, isso é mito. Mito. Né? Eu acho que as pessoas Obrigado. criaram esse mito pela semelhança do nome creatina com creatinina. creatinina, né? Que é um marcador de função renal, mas Eu aguento responder isso, cara, que eu chego lá, mas a minha função renal, como é que tá? Eu tomo creatina. Como é que pois ela tá? as pessoas têm isso e aí cada hora o mito muda, né? Piora a função renal. Não piora, tal. Não, mas pode dar cálculo no rim? Não pode. Então, assim, isso já está, claro, pelo menos dentro do meio científico, bastante esclarecido. Mas a gente sabe que muitas vezes isso ainda não chegou para as pessoas. Tanto que a gente escuta o que você acabou de falar, né? Paciente falando, e o meu rim, eu posso continuar usando? Isso acontece muito também com whey protein. Primeira coisa é o seguinte, proteína não lesa rim. Quem tem lesão no rim tem uma restrição, né, ao consumo de proteína. Não é que não possa consumir proteína, Um pouco menos do que uma mas pessoa que não tem a lesão. vai poder consumir uma porção um pouco menor. Então são coisas diferentes. O whey e a proteína de qualquer origem, elas não provocam lesão renal. Quem tem lesão renal tem uma restrição ao consumo de proteína. Então, o whey protein, até mesmo para quem tem função renal, ele pode ser usado desde que esteja dentro dessa cota. Não tem problema nenhum. Porque o whey protein, ele é simplesmente uma refeição prática, uma fonte rápida de proteína e carboidrato que você tem ali. Dependendo do teor, né, se for isolado, se for hidrolisado ou normal, aí depende a taxa de carboidrato. Então é prático. É a mesma coisa que comer 3 ovos com pão. Ela fala que, a Karine, né, ela diz que às vezes quando eu sou muito ruim de comer, tem um probleminha com textura também, ela falou, Joãozinho, quando você, não é sempre, mas quando você não quiser jantar e tudo, pelo menos pra você não dormir em jejum, toma uma dose de whey e vai dormir, tá tudo certo. Mas isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Porque se a gente também for voltar lá na década de 90, início dos anos 2000, o João nem era nascido, né? É verdade. Mas eu era um moleque também, não era médico ainda não, né? Pelo amor de Deus, pô. Tava bombando pelo no amor Rock de in Rio. Deus. Mas assim, nessa época ainda existia muito aquela moda de usar o whey pós-treino, né? Naquela janela anabólica, né? Que se chamava, Janela de tal. oportunidade, né? Janela de oportunidade. Então, hoje, com o passar dos anos, a indicação do whey ela mudou, né? Ela ganhou mais essa cara de substituto de refeição em função da Minha avó usa praticidade. whey, gente. Pois Minha é. avó, eu dou sempre pra minha avó whey. No início ela ficava um pouco Ela gosta? Ela adora, ela fala que é uma delícia. Eu tomo meu leitinho, ela bota molico junto. Porque ela ama aquele molico, gente. Mas ela se desmistificou, ela viu que era uma refeição, fica saciada, fica bem, e é uma fonte de proteína para idoso também. Por que não? O idoso precisa também. Essa é uma outra dúvida, né, que existe sobre os idosos, onde, na verdade, eles têm uma necessidade de aumentar o consumo de proteína, não é diminuir. Isso é muito comum, né, de paciente mais idoso ficar com medo, né, quando você indica um consumo maior de proteína. E eu explico, olha, é o contrário, porque você, por conta do envelhecimento, você está digerindo e absorvendo pior a proteína que você ingere. Né? Então, você, na verdade, tem até uma indicação maior de suplementar proteína do que talvez uma pessoa mais jovem. E, naturalmente, também acontece aí já numa idade mais avançada, até um consumo também reduzido de proteína, porque
normalmente é um alimento que dá mais trabalho, né? Para mastigar, para cortar. Mais caro. Então, mais caro. Então, aquele idosão também, ele naturalmente já vai consumir menos. E digerindo e absorvendo também menos, a suplementação vai estar ainda mais indicada.